vamos ler aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 17 a seguir. Glória a Deus. Capítulo 4, carta aos Efésios, versículo 17 e os demais a seguir. Podemos ler? Olha o que diz o tema, o cabeçalho desta passagem. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, suas portas todas estejam abertas e a sua palavra venha sobre nós, curando, restaurando, santificando, fortalecendo, lavando, limpando, trazendo seus milagres e confirmando novas direções em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento. Hoje é um culto diferente, porque é o culto de estudo bíblico, por isso a liturgia é um pouco diferente. Manedley, desde a região de Boston, mais o Andy, Deus abençoe. Eliette, Deus abençoe. Hermínia Randall, Deus abençoe, desde a Flórida. Mancatia Mochita, Deus abençoe aí. Olha, meus irmãos, nós estamos falando sobre o cristão e a vida social. No seminário, dúvidas e polêmicas, porque existem mesmo várias polêmicas a respeito da vida social do cristão. Tem uns que dizem que basta o coração e nada mais, não é? Mas eles não entendem que se a gente der o coração, deu tudo. Se o seu coração é de Deus, toda a sua vida será de Deus. Por isso que o que Deus pede é o coração, Ele não pede, dá-me a sua mão. Porque mão não tem domínio, o coração tem domínio. É o lugar do domínio, é aqui. Hein? A mulher, quando ganha o coração de um homem, ele fica até bobo. O homem, quando ganha o coração da mulher, ela fica até boba. Sim ou não? Nossa, com ele eu vou até para debaixo da ponte. É ou não é? Fica bobo, esquisito, né?
Porque quem ganha o coração ganha tudo. E Deus pede o coração. Ok? Mas aí tem muita gente que por causa disso diz que Deus só quer o coração, então você pode fazer o que você quiser. E aí vai. Mas enfim, nós já falamos algumas coisas sobre isso. Nós falamos sobre o cristão e a vida social, no que diz respeito à linguagem do cristão, a forma de falar do cristão, né? Inclusive lemos aqui sobre essa linguagem, não pode ter palavras torpes, chocarrice, essas coisas. Falamos também da maneira que o cristão veste. O cristão não exagera para a direita e nem para a esquerda, é moderado, não é verdade? A maneira que veste. Falamos também do comportamento no meio da sociedade que vive, não é? O cristão, ele é sal e ele é luz, não é? O sal, ele dá o sabor. Onde o cristão está, tem que ficar um ambiente agradável, dá o sabor, não é? E a luz ilumina, afasta as trevas, né? O que não presta, onde o cristão está, não pode ficar, porque a luz resplandece. E aí nós falamos sobre isso. E hoje, nós vamos tocar um pouco mais sobre o cristão e as relações sociais, mas a partir das mídias e das redes sociais. Vocês notaram que a influência das pessoas, elas estão mais pelas mídias e redes sociais do que ao vivo e a cores? Sim ou não? Você nunca passou perto de quem que é uma pessoa famosa aí das redes sociais? Vocês estão com medo de falar, né? Aquelas que vocês seguem. Aí, sabe a vida dela todinha, sabe o nome do pai, da mãe, o cachorro que tem, a roupa que veste, o guarda-roupa, o jeito que é. Sim ou não? Vocês estão com medo de falar? Sabe tudo, mas nunca passou perto dela. Não sabe se aquilo é verdade ou mentira. E tem muita gente que vende pela internet uma vida que não tem. Muita não, a maioria. Já viu que tem gente brigando? Eu já falei isso aqui. A pessoa está brigando, falei, vamos tirar uma selfie. Eu falei, todo mundo para de brigar aí. Tirou já. Por quê? Não sei o quê, não sei o quê. Porque a internet vende uma fantasia. E muitos de nós, infelizmente, queremos seguir essas pessoas que estão vendendo uma fantasia. E muitos de nós, preste bastante atenção nisso, muitos de nós estamos ficando tristes porque não temos aquela vida, mas aquela é virtual, é mentirosa. Muitos de nós estamos olhando para uma pessoa e falando, não, mas ela é bonita, eu tenho que ser bonito também. Mas aí ela está com filtro. Outros vão cantar e põem uma voz que não é a dela. As redes sociais é uma venda de coisas mentirosas. E vende bem. Vende muito bem. Tem gente que posta frases na internet que parece que a pessoa é a maior equilibrada que tem, mas se você for conhecer a pessoa, ela está postando frase que ela ouviu e que queria viver, mas não consegue. Verdade ou mentira, por gentileza? Mas nós continuamos cativos à internet. Então, meus irmãos, talvez hoje seja nas redes sociais um dos lugares que o cristão mais deva brilhar a luz de Cristo. Vender o que de fato é. Vender, eu digo no bom sentido. Eu fiz um curso pelo Bradesco, quando eu trabalhava no Bradesco, que até hoje ele é fantástico para a minha vida. Aprenda a vender sua imagem. Você vai precisar de alguém. Esse curso podia dar em cada empresa. Porque muitas vezes você está atendendo o seu futuro patrão. Muitas vezes você está atendendo a pessoa que vai te ajudar daqui um pouco. Então você não tem que ser interesseiro, mas tem que ser inteligente. Aprenda a vender sua imagem. Sim ou não? Então, meus queridos, infelizmente, é nesse lugar que encontramos os desastres sociais de um mundo cristão cheio de escândalos.
Ao invés de encontrarmos na maioria das postagens dos cristãos coisas que elevam, que edificam, como nós lemos aqui em Efésios 4, 17 a 32, saia da sua boca palavras que edificam. As nossas atitudes para o mundo têm que ser atitudes que curam o outro, que restauram o outro. E não pode ser falsa, tem que ser verdadeira. Nós temos que ser autênticos. Mas muitas vezes, essas pessoas que são chamadas de cristãs, mas estão com problemas, enfrentando alguma coisa que não souberam resolver, entram nas redes sociais desabafando suas mágoas e destilando o fel das suas amarguras. Principalmente os desigrejados. E aí, ao invés de passar uma mensagem de salvação, passa uma mensagem de escândalo. Já não basta a mídia secular para querer escandalizar as coisas de Deus. Por exemplo, nesta semana saiu no G1, semana passada, saiu no G1 uma reportagem, crime e religião, 2 pontos. Como atuam os traficantes evangélicos do Rio? E aí, quando a gente vê isso aqui, dá vontade de criminalizar a Globo. Mas essa culpa não é dela, é nossa. Aí eles dizem assim, o complexo de Israel é emblemático de um fenômeno que alguns pesquisadores têm chamado de narcopentecostalismo. Narcopentecostalismo. Meu Deus do céu. E aí vai uma reportagem, e lá no finalzinho, eles falam que alguns pastores não concordam com isso. Alguns não, todos os pastores que são de Deus, é claro que não concordam. Qualquer religioso que seja verdadeiramente de Deus, não concorda com essa nomenclatura. Mas a mídia vende essas coisas, e aí o cristão evangélico, nós estamos falando sobre o cristão e a sociedade, o cristão e a vida social. O cristão que deveria trazer para a mídia o Cristo Salvador, porque Ele me salvou, Ele me libertou numa noite só, Ele me transformou, Ele me fez um novo homem. Eu estou lembrando aqui da tia Bé, a minha sogra. O dia que eu fui pedir a mão da Vilcelene em casamento, e o resto do corpo todinho, né, que eu fui pedir tudo, né. Aí eu peguei a caminhonete da empresa e fui em Goiânia, que ela estava no Tucunaré lá, e a Vilcelene tinha ido na frente. Quando eu cheguei, ela não conhecia ainda, né, que ela morava em Goiânia, a Vilcelene em Goiatuba. Quando eu cheguei, que ela me viu, falou, minha filha, esse aí não é crente não. Não foi, tia Bé? Esse aí não é crente, eu conheço ele. Ele vai lá no Tucunaré, lá em Goiatuba, quando eu estava lá, enchia a cara, contava piada, eu tinha nojo de ficar perto desse menino. Todo mundo ficava na mesa dele. Esse aí não é crente. Não, mãe, Deus mudou ele. Será? Eu acho que não. Mas Deus mudou minha vida. Deus converteu minha vida. Hoje o genro que ela mais ama sou eu, mãe. Porque Deus é verdadeiro, Ele muda. O Deus da Bíblia não é pequeno, Ele é grandão. Ele é todo poderoso, o Deus da Bíblia converte. Só que, se o pastor Lindomar, eu sei que vai ter alguns compartilhamentos, etc. Mas se o pastor Lindomar colocar o testemunho dele na internet, não vai ser mais compartilhado do que o escândalo que alguém cometer. Porque nós temos a maior facilidade de compartilhar os escândalos do que os testemunhos. Por favor, verdade ou mentira? Com a maior facilidade, vai lá. Olha aqui, está vendo? Ó, que isso aqui.
E as pessoas que estão lá de fora, que não entendem, que não conhecem o nosso mundo cristão, e eu digo mundo com relação ao sistema cristão e onde nós vivemos, vão pensar que é daquele jeito. Porque eles estão de fora, e eles já ouvem o que ouvem. A partir de hoje você vai mudar seu comportamento nas redes sociais. Vou falar de novo porque muita gente não falou nada. A partir de hoje você vai mudar o seu comportamento nas redes sociais. Parar de envergonhar o nome do Senhor e começar a glorificar o nome do Deus que é vivo, está no meio de nós e faz obras maravilhosas. Parar de ficar postando aquilo que traz complicação. O cristão é chamado para simplificar, não para complicar. Amém? Vocês acham que é um assunto interessante, sim ou não? Meus irmãos, vamos ao assunto. Muito temos refletido sobre o comportamento cristão e as redes sociais, levando em conta as inúmeras mudanças ocorridas no mundo, desde que experimentamos uma nova forma de comunicação por meio de dispositivos móveis e mídias sociais. A internet, ela começou a aparecer em 1969, naquela guerra Estados Unidos e os soviéticos, e aí eles queriam fazer umas comunicações que o outro não podia saber, não podia, aí começou a desenvolver isso. Mas só foi em 1989 que um camarada muito inteligente começou a trazer a nós essa forma de internet que nós temos. Eu notei o nome dele, Tim Berners-Lee. Ele é o camarada que trouxe, um britânico. E aí começou a aparecer a internet. E de repente, irmãos, aquela coisa que parecia um absurdo se tornou uma realidade e é simples hoje. A nossa vida, escute o tanto que isso é perigoso, essa frase. A nossa vida está dentro da internet. Os nossos costumes. É interessante quando você, por exemplo, aparece lá a venda de um produto. Aí, cadastre, está lá, entre e cadastre. Você põe lá, já sai o seu número, o seu endereço, basta você aceitar. É automático, já sabe. Já sai lá, é só você aceitar, já está lá. Você que tem um iPhone, um telefone, um smartphone aí, quem tem? Todo mundo, né? Você é localizável. Ele sabe onde você está. E a nossa vida está lá, porque a gente entra e começa a responder aquelas coisas que parecem brincadeira, mas está pegando todos os nossos dados. E os perigos da internet. As nossas crianças estão entrando na internet e os camaradas já sabem como chamar a atenção das nossas crianças e estão entrando em sites, em caminhos que levam as nossas crianças para os braços dos pedófilos. Marca encontro e elas vão traindo os pais. Mas a minha filha, eu lembro do que fizeram aqui, eu até falei da outra vez no estudo, que iam para a van e começavam a entrar em contato, pedia para os pais autorização, porque era um experimento para mostrar, autorização para entrar em contato com a filha, com o filhinho que era criança. Aí os pais autorizavam e ficava, ia daqui um pouquinho, marcava o encontro. Falei, não, e a sua filha vai aceitar? Não, minha filha nunca, eu falei que eles não devem falar com estranho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alguém viu isso? Aí, algumas pessoas. E aí marcava o encontro, e quando a menina ia para o encontro, ou para isso que tinha sido marcado, os pais estavam lá esperando. Aí quando a criança chegava e via o pai e a mãe, assustava. Falei, minha filha, não é possível. Aí alguns pais choravam, outros davam vontade de bater. Mas é que as pessoas que manipulam, sabem manipular. E nós não estamos preocupados com o que as nossas crianças estão vendo na internet, olhando na internet. Aí a gente dá o celular na mão da criança que não sabe lidar.
E agora, porque ela ficou quieta, a gente não se preocupa. Quantos jovens no meio de nós e adolescentes no meio de nós estão em grupos só de baixaria dentro das igrejas? Marca encontro e tudo mais. E agora vai ter um negócio aí no WhatsApp, começou agora, ontem, hoje, não sei, sobre bloquear a conversa, e só você pode entrar lá, pela sua digital ou reconhecimento facial. Ninguém mais pode ver, só você. Imagina uma criança fazendo um negócio desse. Para guardar. É hora de nós monitorarmos nossos filhos, não como pessoas déspotas, rígidas, brigonas, não, como quem tem zelo e cuidado pelas nossas crianças, e tenhamos diálogo com elas. Nós vamos fazer o que através disso? Tirar a internet? Não tem jeito de tirar, não. Você tira o Instagram, você tira isso, tira aquilo da criança, ela vai e abre com outro nome e vai no aparelho do coleguinha e entra lá. Você tem que ter diálogo. 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 Tem que falar abertamente e claramente sobre todas as coisas. Tem que mostrar para a criança, por A mais B, que isso não funciona por causa disso e disso. Tem que ter critério, tem que olhar para o celular da criança e monitorar. Da criança, do adolescente, da jovem. Porque tem de jovem mentindo para os pais. Porque a coisa é tentadora. O mundo que vende na internet, embora falso, é tentador. Entende, meus irmãos? Está gostando? Tendo em vista os inúmeros casos de exposições negativas e a falta de controle do tempo gasto em redes sociais, a igreja deve agir como uma prestadora de serviço à sociedade, promovendo o uso consciente das mídias, neutralizando possíveis danos na vida das pessoas, e que muitas vezes esses danos são irreparáveis. Existem clínicas para libertação da internet, que eles afirmam ser pior do que libertar de vício de cocaína. Por quê? Porque passa, escute isso, a vida da pessoa não está passando mais no mundo real. A vida da pessoa está passando no mundo virtual. A vida dela não está aqui, está aqui. E agora eles vêm com metaverso e um punhado de coisa. Agora você põe um óculos daquele de realidade virtual e você entra onde quer para fazer o que quiser. Agora você pode ter uma igreja virtual e escolhe qual é o pastor que você vai querer. Olha que coisa boa. Eu quero um pastor que concorda comigo em tudo, porque eu quero fazer tudo. Você escolhe o tipo de igreja, o tipo de sacerdote. Meus irmãos, Deus é que dá pastores para as ovelhas. Porque Deus usa os pastores, pastores honestos. Porque hoje também a coisa está meio feia em muitas coisas. Mas tem muita gente honesta e abençoada para ser instrumento de Deus para as nossas vidas. Olha, irmãos, há um evento silencioso que acontece incessantemente entre o usuário e as redes sociais e que pode gerar muitos estragos se não for levado a sério. É o fascínio por telas. Em todo lugar há alguém com a cabeça inclinada e seus dedos deslizando na tela de seu celular, aficionados por algo a mais. Na igreja mesmo, aqui agora deve ter algumas pessoas aí ligadas, disfarçando. Eu já vi gente disfarçando demais.
na hora do culto, celularzinho, dá uma arrumadinha, não consegue ficar, nem concentrar na palavra, porque agora a internet já roubou a sua atenção. Isso tem um nome. Olha o que diz Provérbios 27, versículo 20, DCM. Provérbios, abra aí, 27, versículo 20, por favor. Tem pessoas que quando ficam 10 minutos sem olhar na telinha do celular, dá até um susto. Meu celular. Tem que olhar no celular de novo. Está faltando alguma coisa. Olha o que diz Provérbios 27, 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Quanto mais você olhar mais, tem que ter disciplina. Quanto mais você for vendo, for olhando mais, olha aqui. Olha o nome do vício disso: nomofobia. Doença mental acarretada pela dependência do celular. E esses problemas geram consequências mais diversas. Tem lugares de trabalho que tem que pôr lá, proibido usar o celular. Tem gente colocando com certeza no contrato de trabalho que, se for pego, pode ser mandado com justa causa. Mas a pessoa ainda quer dar um jeitinho de ir lá no banheiro e ver o celular, não é nem fazer nenhum uso de necessidades. Para ver o celular. E as pessoas estão sendo cooptadas pelo próprio mecanismo e não percebem. Não percebem. De acordo com os dados apresentados pelo relatório We Are Social da Hootsuite, o brasileiro passa em média 9 horas ao dia conectado à internet, sendo que 3 horas e 31 minutos são dedicados às redes sociais. As redes sociais, será que elas afetam a vida espiritual? Ou contribuem? Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, tem que contribuir. Se está afetando, nós estamos com problemas sérios espirituais. Sérios problemas. Queridos, preste bastante atenção numa coisa. Você quer morar no céu. Estou certo nisso? Você quer morar no céu. Segunda coisa, Satanás quer te roubar do céu. É verdade isso? Terceira coisa, um dos meios que ele está usando é a internet. Porque as igrejas estão abertas, as mensagens estão sendo pregadas, os lugares são os diversos, você pode escolher qualquer tipo de igreja. Se você quer igreja, você tem. Então não está faltando palavra. Porque a pessoa que quer algo sério, procura igreja séria. Quem não quer nada com Deus, só quer alguma coisinha com Deus, vai para as igrejas bagunçadas. Verdade, sim ou não? Então não está faltando igreja. Não está faltando. Então o que está acontecendo? Aí tem gente que diz assim: pastor, quando eu vejo eu entrei. Aí já falando de coisas onde não se deve entrar. Quando eu vejo eu entrei, pastor. Então tá, vamos falar aqui. Você que tem esse problema. Aí eu coloco a sua mãe aqui, sua mamãe. Se ela já morreu, vamos supor que ela está viva. E você que diz que não consegue deixar de entrar. E aí Deus fala para você assim, ó: o dia que você entrar, eu mato a sua mãe. Você vai entrar? Vai ou não? Seja honesto, por favor. Vai ou não vai? Então você está enganando a você mesmo, porque você pode parar de mexer com essa anarquia.
Quando nós nos envolvemos com isso e ficamos falando que não conseguimos parar, é porque não queremos deixar. Nós estamos gostando da coisa. Agora, o dia que você quiser abandonar qualquer coisa, Deus lhe dará força para isso. Porque com Deus não existe jamais super-heróis, não. Todos nós somos fracos, mas quando tomamos decisões que agradam ao céu, Ele manda força para o fraco. Difícil dar glória a Deus, né? Difícil, é muito difícil mesmo. Mas tem muita gente que gosta de dar glória a Deus nessa hora, porque sabe que nós estamos falando a verdade, não é mentira. E as pessoas vêm com a carinha de anjo para dizer que não consegue, pensando que isso é uma coisa de força que eu tenho ou que você tem, que o outro tem. Não é, isso é uma questão de decisão e a graça que vem por causa da decisão. Então, as redes sociais afetam a vida espiritual? Será que sobra tempo para Deus nessa agenda tão comprometida com as redes sociais? Será que sobra? John Piper, ele fala algo muito especial sobre essa questão. Não, John Stott, se eu não me engano. Ele fala algo muito interessante. Depois, se alguém lembrar, me ajude, se é um dos dois. Ele fala assim que as redes sociais são a prova de que Deus usará naquele dia para mostrar para nós que nós tínhamos tempo para orar. E é verdade ou não? Porque muitos de nós gastamos 1, 2, 3, 4 horas nas redes sociais e vivemos dizendo, eu não tenho tempo de orar. Muitos de nós assistimos, como eu disse na outra ocasião, séries, 9 episódios, 12 episódios, vou falar igual um goiano, primeira carreira de episódio, segunda carreira de episódio, terceira carreira de episódio, e assistem todos, mas nunca leu a Bíblia, e diz que não tem tempo de orar. O que é que vocês acham se, pelo menos a metade do tempo que gastamos nas redes sociais, gastássemos em oração? Você acha que a nossa vida não seria impactada e transformada? Você acha que a igreja não seria cheia da glória de Deus? Você acha que a sua família não seria impactada, mudada e transformada, abençoada? O que você acha de nós, ao invés de usarmos desculpa para dizer que não conseguimos servir, que nós somos fraquinhos, que eu não dou conta, que eu não consigo, usasse essa mesma força para dizer, eu consigo, eu dou conta, Jesus vai me abençoar? Olha o que diz Tony Rank em seu livro A Guerra dos Espetáculos. Ele aponta que esses momentos de intimidade com Deus estão sendo roubados pela mídia digital e que a culpa da falta de oração certamente não é das mídias, mas do coração das pessoas. Olha o que ele diz: nas pequenas brechas de tempo em meu dia, com minha atenção limitada, estou mais pronto a conferir ou alimentar minhas redes sociais mais do que estou disposto a orar. Por causa da minha negligência, Deus fica cada vez mais distante da minha vida. Esse livro que ele escreve, ele fala das pessoas que sempre vivem em busca de espetáculos. Você quer, isso não é engraçado não, isso é para chorar. Vive sempre em busca de espetáculo, que é uma coisa melhor do que a outra. Então começa uma coisinha que está dando certo, ai que bom, que legal, depois enjoa e quer o próximo, depois quer o próximo e depois quer o próximo. Ele precisa de ter um encontro com o espetáculo dos espetáculos, que é a presença de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo e a palavra de Deus que nos alimenta. Quando tem um encontro com esse espetáculo, não vai precisar de outro. Mas enquanto não, vai sempre querer trazer alguma novidade. Concordam, sim ou não?
Talvez aqui esteja o ponto mais crítico de nosso, ou de todo esse cenário, e que merece nossa atenção, pois o esfriamento espiritual abre uma lacuna enorme para diversas obras da carne. É aqui que pega a inteligência maligna, a inteligência de Satanás. Satanás sabe, preste atenção por favor, Satanás sabe, ele conhece Romanos 8, 7, Romanos 8, 13, a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele sabe disso. Então ele usa as coisas para te esfriar espiritualmente. Por isso que quando se fala de espiritual, você não está muito interessado. E isso é perigoso, porque isso está identificando uma morte que está vindo aí. É por isso que quando a gente aceita Jesus e está cheio do primeiro amor, as palavras elas vão vindo, entrando dentro de nós e mudando nossas atitudes. Mas quando você começa a inclinar para o lado da carne, as palavras estão nos afrontando, você briga com elas, acha ruim com o pregador e ainda quer sair da igreja falando mal. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus está trabalhando comigo, Deus está falando comigo, Deus vai mudar a minha vida, eu aceito, Senhor, seja feita a tua vontade. É assim, é assim. Por quê? Está com sono? Não dorme agora não, fica acordado, por favor. Porque isso aqui não é para dar sono não, isso aqui é para colocar a gente acordado, vigilante. Agora Satanás nessa hora gosta de dar sono para muita gente. Escute isso aqui por favor. Ele sabe que essa é inclinação morte e essa é vida. Aí o que ele faz? Ele quer esfriar a vida espiritual do crente. Tem gente que quando vem para Deus, irmãos, e por que eu falo quando vem para Deus? Porque aquele é o exato momento que eu conheço quem está em Deus. As características, os detalhes, a fome, a sede, os sentimentos. Quando você está cheio de Deus, isso é chamado de primeiro amor. E não pode perder primeiro amor. Nas cartas que João escreve, Jesus dita a ele: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, volta e arrepende, senão me levantarei contra ti. Primeiro amor não pode perder, querido. E aí quando a gente está no primeiro amor, você sabe o que é, você recebe tudo, você quer tudo, você tem fome de tudo, você quer igreja todo dia, você quer orar, você quer jejuar. Se não tiver domínio, você quer jejuar todo dia, dá até problema de saúde. Não, tem que ser equilibrado e tal, porque você quer de Deus, você está com fome de Deus, e você vai alcançando mais do Espírito, mais vida espiritual, mais proximidade com Deus, vai ficando mais agraciado, mais forte. Mas aí o inimigo começa a inventar histórias para você esfriar. Alguém te magoa, alguém se levanta contra você, aí vem um problema financeiro, vem um problema no lar, vem um problema de que você não consegue arrumar uma namorada, e mais não sei o que. Ele inventa um punhado de coisa para você começar a olhar para isso e tirar os olhos de Jesus. E aí você vai esfriando. E aí aquilo que você tinha medo de fazer, agora você faz e diz que não tem problema. Aquilo que você não ouvia de jeito nenhum, agora você ouve e diz que não tem problema. É normal. É normal para quem não tem Deus, querido. Quem está com a vida espiritual em alta só quer aquilo que edifica. Vou repetir. Quem está com a vida espiritual em alta só quer aquilo que edifica. Vou dizer mais uma vez, não é para você dar glória a Deus, é para você aprender. Mas dê glória a Deus o tanto que você quiser. Mas eu estou falando para você aprender. Quem está com a vida espiritual em alta só quer aquilo que edifica. Verdade ou não? Essa frase é do Espírito Santo. Então, quando a vida espiritual está boa, a gente só quer o que contribui com essa vida espiritual. Ah, mas se a inclinação agora é para a carne, você vai dando desculpas e se torna advogado dos seus fracassos. E o diabo sabe disso.
Por isso, querido, o mandamento de ordem hoje, neste século, com tantas coisas terríveis que estão acontecendo, é: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem que vigiar, porque as brechas que se abrem enfraquecem o cristão. E agora imagina comigo aqui um cristão enfraquecido nas redes sociais. É por isso que você vê desabafos nas redes sociais. É por isso que você vê uma coisa absurda que eu vi esses dias, foi um pastor tão querido, tão de Deus, brigando com outro pastor. E aí fazendo um debate, todo mundo vendo, na internet. Por favor, o sangue de Jesus tem poder. Envergonha o nome do Senhor. E o que acontece com essas discussões na internet? Quem é do outro fica com o outro, quem é do outro fica com o outro. Entendeu? Aí quem é do outro acha ruim com o outro, começa a ter mágoa do outro. E troca as figurinhas. É assim ou não? Internet é lugar para isso, no cristão? Para ficar mandando bala para o outro, tirando pedra no outro, expondo o pecado do outro? Não, se tem alguma coisa para ser exposta, que seja na convenção daquela igreja, daquele pastor e com o grupo certo. Ai daqueles pelos quais os escândalos vierem. É necessário que eles venham, disse o Senhor. Mas ai daqueles pelos quais os escândalos vierem. Casos chocantes, como o do pastor africano, que cometeu suicídio após ter enviado fotos íntimas para a amante no grupo de WhatsApp da igreja. A cantora gospel, que teve um áudio vazado nas redes sociais, vocês se lembram, por seu namorado, revelando sua dependência e uso de drogas. Famosíssima. A filha da pastora famosa que se declarou agora gay, publicamente. Cada um pode se declarar o que quiser, mas isso aqui era uma pastora muito ungida, e a gente sabe das consequências. O líder de uma grande igreja pentecostal tendo a sua intimidade exposta por uma garota de programa. Tudo escândalo. O outro cantor famoso, que agora não é cantor, é cantora. O outro cantor que também agora não é cantor mais famoso, é cantora. Por que isso está acontecendo num volume maior? Porque nós estamos esfriando espiritualmente. Simplesinho assim. E quando a gente ouve palavra que nos aquece e que quer nos levantar espiritualmente, a gente ouve, dá glória a Deus, mas volta para casa para fazer as mesmas coisas que estávamos fazendo antes da mensagem. Continua odiando do mesmo jeito, continua falando mal do mesmo jeito, continua sem orar do mesmo jeito, não muda. E este é o mal deste século. As virgens estão todas dormindo. Esse é o mal desse século: indiferença, letargia, mornidão. Eu não quero estar no meio dessa estatística. Eu escolho Deus, eu escolho a graça dele, eu escolho ser fervoroso de espírito, não dar lugar para o diabo, viver para a glória de Deus. Alguém escolhe Deus aí, viver para a glória de Deus? Só pode dizer isso quem de fato escolher viver a Bíblia. Deus não quer discurso. Deus não quer palavras bonitas, orações bonitas, pregações bonitas. Não, Deus quer verdade, realidade, vida no altar, vida de santidade, vida de comunhão. O diabo não está brincando de destruir, matar e roubar, e Deus não brinca de encher do Espírito, levantar, usar, encher e fazer obra maravilhosa. Ramacaxai, saia do meio termo e assuma a fé em Cristo Jesus. Esses são alguns entre tantos outros casos que temos assistido no camarote, e não só assistimos, como
colaboramos com a proliferação da triste mensagem até alcançar o trending topic, os tópicos dos comentários da internet. Seria essa uma nova forma de julgamento que nós estamos agora fazendo? Nós estamos escandalizando quando divulgamos essas coisas. Olha o que diz Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados. E quando a gente dá a sentença na internet, nós acabamos de julgar. Essas coisas de atirar pedra pela internet, por que isso, pelo amor de Deus? Tem umas coisas acontecendo por aí que eu não consigo assimilar isso. Um põe a postagem, o outro replica a postagem, falando um punhado de besteira em cima da postagem que foi colocada. É hora de converter. A gente paga o mal com o quê? E a pessoa que faz isso, está fazendo o quê? Se tem alguma coisa para resolver, procura o seu irmão, resolva com ele, trata com ele. Se precisar do pastor, chama um pastor, mas trata, resolve, cura. Não envergonha o nome do Senhor e não perca a sua salvação. Como julgamos? Julgamos quando compartilhamos a mensagem revelando a queda do irmão. Julgamos quando lotamos o campo de comentários das redes sociais, manifestando nossa repulsa pelo pecado alheio. Julgamos quando condenamos as pessoas por seus atos. Escute, irmãos. Deus mandou a gente perdoar? Quantas vezes? 70 vezes? Por dia. Se Deus mandou a gente perdoar 70 vezes 7 por dia, quantas vezes Deus perdoa por dia? Então, escute bem o que eu vou falar. Tem gente que se diz muito honesto, que vai para o inferno por causa de um pecado. E tem gente que falhou a vida inteira, mas se corrigir na hora da morte, vai para o céu. Não julgue. Pega essa pedra, joga fora e cuida da sua vida. Cuida da boquinha, cuida dos olhinhos, cuida dos ouvidinhos, cuida dos pezinhos para ver onde vai. Se guarde para a vida eterna em Cristo Jesus. Se tem um lugar que o diabo está cirandando, é na internet. É um absurdo. Ao nos deparar com essa triste realidade, não podemos nos omitir. A igreja tem sim um papel importantíssimo na educação cristã das pessoas, incentivando-as ao uso consciente das mídias e ao exercício do domínio próprio. Porque dá vontade, não dá? Irmão, hora que eu vejo lá, a pessoa postando lá assim, estamos lutando para vencer as provas e as dificuldades. Aí põe outro lá assim, por isso confesse o seu pecado que não sei o quê. Aí dá vontade de entrar lá. E você também o seu, porque julgou o seu irmão e ainda... Para que isso? Se isso não é um desejo de vingança, se isso não é uma retaliação, pelo amor de Deus, vamos glorificar Jesus. Vamos curtir as coisas corretas. Outra coisa, um homem casado curtir a foto de uma outra mulher casada solteira. Está certo isso? Outra coisa, a mulher casada coloca a foto na internet sem o marido. Está certo isso, por favor? Lá onde está aquele negocinho onde você coloca a foto lá, você é casada, você é casado, é você e sua esposa, é você e seu esposo.
Parece que vocês não gostaram dessa parte. Porque se eu casei, eu tenho uma esposa. E casou, acabou, é com aquela. Não tem mais opção. Opção foi antes de casar. Aí você elegeu esse homem, você elegeu essa mulher, então é aí e pronto, acabou. Essa é a sua Eva e este é o seu Adão. E acabou. Não tem que pensar besteira. Não tem que deixar o diabo querer colocar alguma coisa na frente. Aí a mulher casada começa a colocar umas fotos lá, tô triste. Sozinha, tô triste. Ai, mas a solidão é como um barco furado, porque não sei quem põe aquelas coisas lá. Aí vem um outro lá e, mas eu tenho a tampa do barquinho. Ai, que engraçadinho. Depois eu... Não. Aonde está? Aí você vai descobrir, no ninho do Satanás que está. Se você está carente, resolva esse problema com Deus, com o seu cônjuge, e se você respeita o seu líder, com o seu líder também junto com o casal. Foi o que esse casal que testemunhou e está lá abençoado. Mas se for conversar com o líder, não conversa para ter razão, conversa para curar. O problema é vai conversar com o líder para que o líder esteja de um lado ou do outro para apoiar. Eu não vou apoiar ninguém. Quem está errado, quem está certo, e os dois precisam ser curados. Pronto. Eu acho que vocês não estão gostando desse estudo, não. Então, meus queridos irmãos, vamos ser agentes de cura? Vamos ser agentes de cura? Não dê lugar a Satanás, diz o texto que lemos. Não dê lugar ao diabo. Quando fazemos isso, estamos cooperando com ele e estamos indo contra o reino de Deus. Quando a Bíblia foi escrita, não existia internet. Então, o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela diz. Existia internet nessa época? A Bíblia tem como falar de internet em detalhes conosco, se não existia na época? Só se Deus quisesse mesmo. Mas o que a Bíblia diz a respeito dessas comunidades? Que nós temos que ter paz com todos. Quando depender de vós... Não é quando depender de vós, inventa escândalo, fala mesmo, abre o leque mesmo, não. Quando depender de vós, tende paz com todos. Cuidado com o sincericismo. Não, eu sempre sou sincero. Não, você é barraqueiro. Porque dá para ser sincero, sem prejudicar. Ou não? Não, eu sou sincero. Não, você é barraqueiro. Gosta de inventar um. Não, pastor, eu estava ali pedindo oração e a Bíblia não diz que a gente tem que falar a verdade? Então confessa esse pecado desse coração seu primeiro. A gente tem que ter sabedoria. Edificai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros. Não é assim? Exortai-vos uns aos outros. É um ajudando o outro, mutualidade. Dá para mudar ou não? Como que o cristão deve se comportar nas mídias? Então, meus irmãos, não creio que as pessoas que tiveram seus ministérios desmoronados por um vacilo nas redes sociais, fizeram tudo premeditado. Na verdade, elas foram vítimas de seus próprios pecados, da falta do domínio próprio, de não apertar o botão stop no momento certo. Já viu aquela pessoa que está lá e aparece? Antigamente era assim, aparecia os links de coisa errada, não era? Agora não aparece mais, parece que deve ter feito alguma lei, né? Aí a pessoa... Só que precisa de usar o mouse, ou se for no touchscreen, você tem que usar o dedinho. Não entra sozinho. Mas a pessoa está tendenciosa. Quando eu vi, eu fiz, pastor. Não, você escolheu fazer.
Você entrou porque quis. Porque a opção na internet, ela é diversificada. Você pode escolher o lado bom da internet, ou o lado mal da internet, ou, como é que é o nome daquela internet que fica embaixo? Deep Web. Você pode escolher a parte mais negra dela. É você que escolhe. A internet não vai ser julgada no juízo final. Sou eu e você, se nós não formos salvos. E nós seremos julgados pelas obras. Não é pelo tipo de gente que nós fomos. Não, é pelo que nós fizemos. Tem gente boa fazendo coisa errada, não tem? Sim ou não? Ele não vai ser julgado porque é gente boa, não vai ser julgado pelo que fez. Está gostando? Você não está nervoso, não? Sabe por que é bom esse tipo de palavra? Porque a gente às vezes está indo para o abismo sem perceber. Estamos sendo cooptados sem perceber. Estamos sendo enganados. Pare de amar esse século. Esse século é falido. O resultado você já conhece muito bem. Agora o resultado com Deus, meu querido, é vida eterna na glória celestial. Te gananto rossi amará, suque jamás tudai. Aleluia. É o que você está amando que está dirigindo os seus pés. Palavra do Espírito Santo. É o que você está amando que está dirigindo os seus pés nesse exato momento. Tudo começa com, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Abra bem o seu entendimento. A internet não é o seu refúgio. Para a maioria de nós é, mas biblicamente não é e nunca foi. O nosso refúgio é o Senhor. Ao invés de você ir para a internet e dizer, tem gente que, alguém falou, não sei porquê, e aquela coisa de desabafo, você ir para o quarto, fechar a porta do quarto, se ajoelhar diante daquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Você pode correr o grande risco de levantar da oração mais do que vencedor e abençoado. Vou repetir. O nosso refúgio não é a internet, o nosso refúgio tem nome, é o Deus que fez os céus e a terra, na pessoa bendita de Jesus Cristo. A sua cura não está na internet, não está nos livros de autoajuda, não está no psicólogo, no psiquiatra, a sua cura está em Jesus Cristo, porque naquela cruz Ele te curou, naquela cruz Ele fez a obra completa. E um bom psicólogo vai falar para você sobre isso. Como nosso pastor é psicólogo e fala. Para fechar as pontas, que tem muita gente interpretando muita coisa nesses dias, ao invés de cuidar da vida. Pastor, deixa eu precisar de falar isso? Acho que não, mas eu falei. Então, meus irmãos, nós estamos preocupados com algo maior do que nós, a salvação eterna. Então, meus queridos, quando é que uma pessoa chega a cair, do ponto de vista das coisas da internet que estamos falando? Quando ela posta uma foto que não deveria postar, e aí começou lá. Quando ela posta uma frase que não deveria postar, e começou lá, e a coisa vai tomando um jeitinho. Tem gente que tem frases prediletas que na verdade não são prediletas, são frases que massageiam o ego da pessoa. Por isso que ela põe lá. A frase predileta é, eu quero ter paz, eu quero ser feliz, eu quero ser salvo,
Eu quero o meu lar. Eu quero a resposta. Mas aí a gente vai escolhendo frases de Freud, de Sêneca, de mais não sei o quê, para colocar lá, e aquilo na verdade é um desabafo. Começa a ouvir as frases de Jesus. Eu tenho uma frase predileta de Jesus: ninguém me amou como Jesus me ama. Para um grande pecador, um grande salvador, arabando, arabaia. Ninguém falou como Jesus falou. As palavras de Jesus curam a alma, transformam a vida. E nós estamos muitas vezes atrás de frases novas e absurdas que estão nos afastando de Deus. É hora de nos achegarmos a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, muitas vezes, quando a gente rejeita a primeira mensagem, o primeiro toque, a primeira foto, preste atenção, meus queridos. Tem gente que até agora não entrou no culto. Pelo amor de Deus. Eu quero lá na sala, na salinha, só pessoas que são as professoras. Viu, Manés? Só as que são professoras. Adelaide. Só quem é professora. Então, meus irmãos, quando nós rejeitamos a primeira mensagem, a primeira foto, você está mostrando que tem equilíbrio. Mas quando você, mesmo tendo um equilíbrio, começa a postar a primeira coisa errada, você vai já entrar para o caminho do escorregar. Se você fez isso até hoje, vai lá nas redes sociais suas e faz uma limpeza. Comece a colocar o que dignifica, comece a colocar o que exalta Jesus, comece a colocar aquilo que é uma realidade de um cristão. Gostou dessa parte? Não? Se Jesus olhar para as suas redes sociais e ver as suas mensagens também, aquelas principalmente as mais guardadas, ele vai ficar feliz. Agora é diferente, não é, queridos? A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Verdade, sim ou não? Está na Bíblia? Agora é assim, ó, as redes sociais falam daquilo que está cheio o coração. Então você conhece um site, você conhece o perfil de uma pessoa que está depressiva, de uma pessoa que está distante de Deus, de uma pessoa que está fria, de uma pessoa que está caindo, ou de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Pelas redes sociais. Sim ou não? Aí, pelas postagens, aí tem pessoa que põe lá. Eu estou falando para cristão. Se alguém está me ouvindo e não é cristão, você não vai entender isso. Talvez entenda até mais que alguns, né? Não sei. Mas, aí vai pôr lá uma música para a mãe. Como é grande o meu amor por você. E não tem música cristã para ela. Aí vai pôr um negócio com o marido, coloca uma música secular. Você sabe a inspiração da música? O que foi? Crente está entendendo isso ou não? Não tem umas coisas lindas? Pega lá o Daniel e Samuel. Eu tenho uma música aqui, duas, eu e a Vilce. Primeiro Deus criou o céu, aí vai. Eu e Vilce, pronto. Nós somos casados, somos cristãos, somos de Deus. Pronto. Se eu sou de Deus, as coisas de Deus. Eu não quero perder Deus, eu quero ter Deus cada dia mais, eu quero me aquecer na presença de Deus, então eu vou escolher coisas que edificam. Então, meus queridos e amados irmãos, 1 aos Coríntios 10, 12, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Aquele que pensa, isso aqui me
pega todo dia. Porque muitos de nós pensamos estar de pé. Muitos de nós confiamos nas nossas forças. Não. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo Jesus tendo falado com ele. Não lembrou na primeira, não lembrou na segunda, não lembrou na terceira, teve que o galo cantar. Quando o galo cantou, ele lembrou. Por quê? Porque não guardou as palavras de Jesus. Guarde as palavras de Jesus, você não vai precisar de ouvir o galo e nem vai negar Jesus. Seja de Deus, de maneira pura. Não estou falando de fanatismo, estou falando de escolhas. Escolhas. Espera aí você vai pular um, e o outro lá assim, tão grande é meu Deus. Uai, eu quero tão grande é meu Deus. Né? Você vai estar escolhendo qual? Qual que você está escolhendo? Aí põe um outro lá que não ajuda em nada e vai levar para deprê. Ela me deixou por 8. Ai, meu Deus, que vida que não presta. Aí eu ponho a outra. A honra, a glória, a força e o poder ao O que você escolhe? Conseguiu cantar não? Ah, deveria ter conseguido. Esse é o problema, queridos irmãos. Se a vida espiritual está em alta, é essas coisas que vão nos edificar. Nós vamos escolher. Então, meus irmãos, tudo isso aqui não quer dizer para nós distanciarmos das mídias, mas usá-las com sabedoria e para a glória de Deus. É importante lembrar que as redes sociais podem ser um instrumento de bênção ou de maldição. Vai depender de como cada pessoa faz uso delas. Eu quero que as minhas redes sociais sejam para bênção. E você? Pessoas passem testemunhos dizendo, olha, depois que eu passei a seguir você, a ver suas postagens, minha vida está mudando. Tem alguma coisa nova acontecendo. É isso que Deus quer da sua igreja. Uma igreja que é composta de agentes de cura, de libertação, de salvação. Questões a serem refletidas para a gente encerrar, por qualquer usuário das redes sociais. Qualquer usuário. Primeiro, não observando o critério da ordem. Quanto tempo do meu dia gasto olhando vídeos e mensagens em aplicativos como o WhatsApp? Elas são importantes? Precisam ser vistas naquele momento ou posso dedicar um horário do meu dia só para ver as mensagens? Eu tenho que ser dependente? É claro que pessoas têm que... pessoas e pessoas, critérios e critérios, pronto. Um médico, ele tem que estar atento. Um profissional, não é? O pastor tem que estar atento. O profissional de algum lugar que existe tem que estar atento.
Mas ele olha lá, não é nenhuma mensagem a respeito disso. Pode deixar para abrir em tal horário. Sim ou não? E aí ele vai ter que olhar para a vida dele e viver a vida. A nossa vida está do lado de fora. Nossa vida está aqui, viu, gente? Essa é a nossa vida, do lado de fora das redes sociais. Diga, eu estou aqui, ó. Pronto, essa é a sua vida, cuida dela, aqui do lado de fora. Porque lá dentro é facinho de cuidar. Porque a gente inventa a história. Quando acesso às redes sociais, quanto tempo gasto olhando imagens, vídeos e a vida do próximo? Será que realmente é necessário acessar a rede social a cada 5 minutos? Ou melhor seria definir um horário do dia para que eu tenha esse tempo? Com qual finalidade tenho usado as redes sociais? Tenho glorificado a Deus com o que entra e sai do meu celular? As minhas postagens nas redes sociais têm transbordado a imagem e semelhança do Criador, ou revelam a minha vulnerabilidade e necessidade de aprovação? Quando estou só, meu olhar é direcionado para conteúdos que preservam uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, ou tenho me permitido experimentar conteúdos que alimentam as obras da carne? E se ao invés de eu gastar a maior parte do meu tempo assistindo vídeos que não edificam, eu passe a criar vídeos com mensagens edificantes e enviá-los para amigos? E se eu aproveitar o tempo livre para ouvir palestras que edificam minha vida espiritual e me encorajam a prosseguir na caminhada com Cristo? E se o meu celular for usado como instrumento para alcançar muitas vidas para Jesus? Estou escravo de algum site na internet? Estou escravo da pornografia na internet? Estou escravo de algum grupo ou influencer que tem me prejudicado? Estou escravo por algum motivo? Porque Deus te fez para ser livre. Você não precisa da internet para ser feliz, você precisa de Jesus para ser feliz. É hora de reflexão. Todos nós, irmãos, estamos imersos na mídia com os nossos afazeres. Novos tempos, novos comportamentos precisam ser gerados em nós e através de nós, para que a nossa vida espiritual seja preservada e possamos transbordar a vida abundante do Senhor nas redes sociais e, principalmente, fora delas. Olha o que diz para encerrar, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Eu sei que esse assunto, ele vai longe se nós quiséssemos aprofundar mais. Cada uma das perguntas aqui seria um estudo de 2 horas. Só nessas perguntas. Mas eu sei muito mais que você tem o bastante para tomar decisões novas. Eu sei que você tem o bastante para tomar decisões novas. Ninguém vai te escravizar. Você é livre. Você é de Deus. Você é de Deus. Amém. Sobre a dependência. Por exemplo, tem agora eu vou confessar meus pecados. Tem um bichinho na internet que o Tom, o nome dele é Tom mesmo, né? Um gatinho lá, que você põe a roupa nele, tira a roupa, põe não sei o quê, compra não sei o quê, e eu estou achando que as roupas muito caras. É muito caro que as roupas. Eu sou tão economista, irmão, que lá no Tom eu tenho não sei quantos K de dinheiro, tudo lá, economizado.
É um gato, vai fazer o quê? Mas aí sabe o que eu quero chegar? Todo dia eu estava indo naquele gatinho miserável lá. Porque vocês me enchem a cabeça e eu estava esvaziando a cabeça com o gatinho. Aí aquelas bolinhas, sabe aquelas bolinhas que você põe assim, ela... Aí tem que ter 3 numa cor só, para elas poder arrebentar. E aquele trem me entretia, que é a palavra, e tal. Aí, só que eu vim orar, e as bolinhas estavam na minha cabeça. Falei, uai, vou ter que tirar você daqui, ué. Estou orando, fechei os olhos, a bolinha, fum, fum. E olha que eu, no máximo, jogava 2 vezes aqui as bolinhas, né? Falei, uai, não vou mexer com isso mais, não. E aí, de vez em quando, eu vou lá nas bolinhas. Pronto. Ou então naquelas flechinhas que explode lá. Pronto. Para aliviar a cabeça. Eu fico diante da televisão, irmão, com coisa aqui, o controle, né? Vocês não é do meu tempo, né? Da Rosa, do Cleomar, que não tinha controle. Você te ligava a televisão, tinha que esperar meia hora para ela esquentar o tubo. Não era a Rosa. A Rosa fez assim. Você te esperava aí, ela... Parecia um pontinho no meio, né, irmã Ângela? Se ela lembra. Aí ele... Parecia a imagem, preto e branco. Quando dava meia-noite, acabava. Aí parecia que as coloridas, assim, quando apareceu as coloridas, né? E aí, lá, eu fico na televisão assim, aí não tem paciência de ficar vendo as coisas. Aí eu passo mais de canal do que... Mas é para aliviar a cabeça. Que vocês dão dor de cabeça. Entendeu? E aí vai naquela coisa... Não parar naquele lugar e ficar aquela coisa e viciar não sei o quê para compensar a outra. Não faz isso. Você é livre. Você não é dependente de nada. Quando você perceber que alguma coisa está um pouquinho acima do limite, joga fora. Você é livre. Ninguém é mais inteligente do que você para cuidar da sua vida, a não ser Jesus. Joga fora. Tem lá na sua casa algo que está te prendendo, chega lá e joga fora. Tem alguém que está te incomodando aí no WhatsApp, e bloqueia essa pessoa, bloqueia, joga fora. Você não pode perder sua liberdade. Você não pode perder sua liberdade. Você não pode perder a sua liberdade. Você é livre. Você não deixa ninguém manchar a sua história, não deixa ninguém manchar a sua vida. Você é livre. E deixa eu falar uma coisa bem forte para você. Jesus cura toda e qualquer necessidade, problema, dificuldade, enfermidade, casamento, vida social. Jesus cura qualquer coisa. Busca Ele de todo o seu coração. Se aplique nos pés dEle, mas chora diante dEle para você ver. Ele vai estender as mãos e vai fazer milagre na sua vida. Amém?